Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos de volta para finalizar as atividades de adoração, de conforto, de ensino, de ajuda mútua nesse domingo 12 de março de abril de 2020, também um dia em que certamente todas as igrejas estariam comemorando ou celebrando a Páscoa, uma das datas muito importantes para o Senhor. Shalom, Adonai, Shalom. E aqui a você que está em casa, você que está no hospital, irmãos, tenha paciência, fique em casa, que isso vai passar, mas o nosso Deus haverá de nos tirar dessa prisão, desse cativeiro. Rogamos também a Deus por todos os brasileiros, todos os que fazem parte dessa grande nação, por todos os humanos, os homens espalhados pelos quatro cantos da terra. Que Deus estenda suas mãos preciosas em nosso favor. Graças te damos, Senhor, que estamos reunidos mais uma vez, para que através desse culto online a tua palavra possa ir aos lugares aonde eu não posso, para que a tua palavra possa entrar no coração, na mente, nas casas aonde eu não posso entrar, mas que o Espírito Santo faça os reparos que o nosso coração, que a nossa alma necessita. Tenha compaixão de nós, Deus. Nos ajude, toma as cidades, toma os governantes, toma o Brasil, salva, Senhor, o Brasil. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nossa palavra hoje, irmãos, agora à noite, está em Romanos 8, versículo 14 ao 18, que diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, e nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus, o herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que aflições deste tempo presente não são comparadas com a glória que nós haveremos, ou que haverá de ser revelada. Que Deus nos abençoe através da sua bendita palavra. Eu quero falar nessa noite, irmãos, de um tema que nós abordamos muito hoje pela manhã. Não mostre sua ferida para alguém que não pode curar. A carta de Paulo aos Romanos, segundo Henry Halley, ele diz que é a carta ou a obra mais profunda que existe. Por isso destacaremos alguns princípios bíblicos ou alguns princípios da teologia bíblica para a gente ser fortalecido, ser lembrados, ser encorajado, ser sustentado por Deus nessa noite. Primeiro princípio, o primeiro tema bíblico dessa carta maravilhosa é sobre o reino de Deus. A palavra reino aqui significa governo, domínio absoluto que Deus tem por todas as coisas. Segundo princípio da carta aos Romanos é a fé bíblica. Nós temos hoje, irmão, batido muito nessa tecla. Todo homem nasce com fé, a gente não pode negar isso. No entanto, a fé bíblica só Jesus pode gerar no coração. O que significa a fé bíblica? É que você precisa crer em tudo que a Bíblia ensina como princípio de Deus. O outro ensinamento é a justificação
justificação pela fé. Graças a Deus por isso, porque ninguém é justificado diante de Deus pelas obras, somente pela fé. Então você pode confiar, pode depositar sua fé em Jesus, que Deus vai mudar a sua história. O outro princípio da carta de Romanos são os fundamentos da fé cristã, ou seja, a fé não é algo que eu elaboro. E aqui está um grande gargalo, porque as igrejas não podem fazer o que elas querem, os líderes religiosos não podem fazer o que querem, os crentes não podem fazer o que querem. Existe fundamento, e o fundamento da fé cristã é fundamentado em cima das profecias e das doutrinas dos apóstolos. O outro motivo é a revelação de Deus, ou seja, o modo como Deus se revelou. Irmãos, Deus, ele se revelou de várias maneiras, que através da natureza, através da criação do homem, mas o principal modo como Deus se revelou, foi através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é algo que estava encoberto, e Deus revelou a nós, para que todos nós agora pudéssemos conhecer. Um outro assunto interessante é a universalização do pecado, né? Ou seja, a palavra universalização do pecado significa que todo homem nasce pecador. Esse é um dos problemas que a sociedade não entende, porque as pessoas precisam aceitar a Jesus. Então a pessoa fala assim: olha, eu faço mal a ninguém, não cometo erro nenhum, pago meus impostos, pago minhas contas, cuido da minha vida, cuido da minha casa, da minha família. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte: que todo homem nasceu com a natureza pecaminosa, por isso que há a universalização do pecado. Então, logo, somente Jesus pode restabelecer, reconciliar o homem com Deus. Um outro motivo é a apropriação de Cristo, ou seja, a palavra apropriação significa que Cristo, e a Páscoa é uma data muito importante para a gente lembrar isso, que Cristo assumiu um lugar que não era dele. O lugar na cruz era nosso. Ele foi lá e assumiu um lugar. Um outro assunto interessante é a união com Cristo, ou seja, nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Esse é um dos motivos que eu tenho falado aqui nesses dias, nesses domingos que nós estamos pregando através do culto online. Ou seja, que o cristão é a continuidade do ministério de Cristo, não é a continuidade só da obra, não é do ministério, daquilo que Cristo veio fazer, por causa dessa união com Cristo, que nós somos um só, nós somos um corpo, nós somos um só em Cristo Jesus. E aqui está o motivo, porque ainda vai haver uma punição para os cristãos, principalmente para os líderes, que estão brigando, criando dissensão entre os irmãos, envergonhando o nome de Jesus e fortalecendo a obra do diabo na terra. Quando um irmão começa a brigar com o outro, vai para a televisão, vai para as mídias sociais, expor as suas ideias, o outro discorda, e eles brigam e se comportam como se não fosse de Jesus. Então, tanto o certo quanto o errado, quanto o certo, ambos pertencem a Deus, e por causa disso virá a disciplina do Senhor. O outro assunto interessante é a eleição e a rejeição de Israel. Ou seja, a palavra eleição significa que Deus escolheu Israel independente das outras nações, porque o propósito de Deus era que Israel fosse uma nação toda com a mentalidade diferente. E com a mentalidade diferente, o motivo da mentalidade diferente era para influenciar outras pessoas. No entanto, Israel aceitou, e posteriormente Israel vai e rejeita tudo aquilo que Deus havia preparado, que foi rejeitar a Jesus Cristo. Claro que é uma injustiça muito grande quando a gente diz que Israel rejeitou a Jesus. Quem rejeitou a Jesus foi uma parte dos judeus, não foram todos os judeus que rejeitaram Cristo, senão a gente não estaria aqui. Que graças a Deus, graças à fé que os judeus depositaram em Jesus, que o Evangelho chegou aos quatro cantos da terra. E como não poderia ficar de fora, né, desses grandes princípios das doutrinas bíblicas do livro de Romanos, os dons espirituais. Os dons espirituais, irmãos, é a coisa mais importante dentro da estrutura da igreja neotestamentária. E vou dizer a vocês por quê.
Porque os dons espirituais, eles estão divididos em dois grupos. Existem os dons ministeriais, que são os 5, e existem os dons espirituais, que são inúmeros, passa de 42. Então, quais são os dons ministeriais que toda a igreja tem? Evangelistas, profetas, pastores, doutores, mestres, apóstolos, todos esses dons, eles são necessários à igreja. Mas agora, passando para o entendimento do texto, eu abro a minha fala dizendo, ou fazendo das palavras de Charles Caldwell-Hiri as minhas palavras. Charles Caldwell-Hiri diz que Deus tem poder necessário para salvar, e mãos e braços, isto é, um cinto de poder e compaixão necessária para desejar fazer o seu ouvido ouvir, ou seja, escutar todo aquele que deseja mudar. Mas tinha um problema grave na relação com as pessoas da época de Isaías, que foi quem citou esse texto. As pessoas não queriam Deus, ou seja, um comportamento parecido com os dias de Paulo. A carta aos Romanos, o capítulo que nós escolhemos também, o capítulo 8, por exemplo, é exatamente onde Paulo vai fazer este questionamento. Mas também não é só uma rejeição aos dias de Paulo, é também uma rejeição para os dias atuais, conforme Isaías capítulo 59, versículo 1 a 3, versículo 1 e 3, assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Por isso, irmãos, que nesse texto, e o apóstolo Paulo está exatamente citando no capítulo 8, o que disse no capítulo 8, no capítulo 7, o que diz o profeta Isaías, para demonstrar a compaixão de Deus com a humanidade. Apesar de tudo parecer fora do lugar, Deus tem profunda compaixão pelo ser humano. Deus tem profunda compaixão pelo homem. Por isso que a palavra compaixão significa sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, participação especial na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. A compaixão de Deus, meus irmãos e irmãs, visa levar as pessoas a se relacionar com o Senhor e melhorar o seu relacionamento. Ou seja, se a pessoa não conhece a Deus, a finalidade da compaixão, se a pessoa não tem uma espiritualidade, se a pessoa não tem uma prática religiosa, se a pessoa não tem dado atenção à importância de cuidar da vida espiritual, a compaixão de Deus visa você a estabelecer uma relação com Deus. No entanto, você que um dia já se relacionou com Deus e por alguma razão, por algum motivo, você está ferido, por alguma circunstância, você se sente fora e talvez não consegue mais voltar, não se preocupe com o que eu acho, com o que o outro acha, com o que o outro pensa. Se preocupe que a compaixão de Deus ainda está sobre a sua vida e você pode voltar sempre que você quiser. Por isso que o propósito de Deus sempre será levar as pessoas a se relacionar com o Senhor. E você pode começar a fazer isso. Por isso que o propósito de Deus, além de levar as pessoas a se relacionar, Deus tem dois propósitos pelos quais Jesus veio para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Primeiro, o arrependimento. Meus amados irmãos, toda a obra de Jesus na cruz do Calvário, todo o sacrifício vicário de Jesus visava
levar o homem a duas coisas: ao arrependimento e à salvação. O homem precisa se arrepender. Você precisa se arrepender. Você não pode continuar andando pelo mesmo caminho. Por isso que um dos maiores símbolos do arrependimento é a mudança de vida, é a mudança de hábito, é a mudança de atitude. Eu não estou falando de coisa fácil, mas estou falando de coisa que pode acontecer na sua vida ainda hoje. Por isso que você não pode deixar de apresentar as suas feridas para alguém que pode salvar. A palavra arrependimento, ela tem dois ensinamentos. No Antigo Testamento há uma palavra hebraica chamada teshuvá. Vou repetir aqui: teshuvá, que significa retorno, isto é, a prática de voltar às origens. No caso do arrependimento, para o judeu, arrepender-se significa retornar-se para Yahvé, mas também se retornar para o judaísmo. Então os judeus não bastava voltar para o judaísmo, ele tinha que voltar para Deus também. Não bastava voltar para Deus, ele tinha que voltar também para o judaísmo. E por que é importante isso? Porque é o princípio que Deus estabeleceu: retorno, prática, voltar às origens. Então o desafio aqui hoje não é você estar preocupado com o que ficou para trás, com o que passou, com o que não deu para fazer. O importante hoje é você voltar para Deus, olhar para frente. Irmão, não importa, não se preocupe com as coisas que não dá para consertar, mas você precisa se arrepender, porque o arrependimento, ele é um dos principais propósitos de Deus para trazer o segundo elemento, a salvação. Existe um verbo hebraico chamado iachá. Eu gosto muito do autor, que é o Asa Rokravert. Ele vai falar de salvação para os judeus como nós nunca imaginamos a profundidade. E eu louvo a Deus que eu posso compartilhar isso com vocês essa noite. A palavra Iachá é a referência mais profunda da palavra salvação que existe na terra, no sentimento humano. Salvação significa fazer lá, viver em abundância, conseguir a vitória, libertar do poder do inimigo, salvar da opressão do pecado, da aflição, da doença e da morte. Ou seja, salvar significa salvação em qualquer lugar, salvação do mal e da vida futura. E hoje podemos ver que a salvação, além de perpassar todos os ensinamentos acerca da vida eterna, a salvação também abrange todas as qualidades de socorro que os israelitas receberam da parte de Deus. Por isso, nós vamos desvendar aqui essa noite, nos minutinhos que nos restam, o motivo pelo qual você não pode mostrar as suas feridas para alguém que não pode salvar. Eu quero falar de duas bênçãos de Deus que pode mudar a história da humanidade. Hoje pela manhã eu falei aqui de Ezequias. E não posso deixar de falar de novo acerca das bênçãos de Deus na vida desse homem, para você entender o significado da salvação na vida do ser humano. Como eu disse aqui, o rei Ezequias ou seja, a atitude que ele fez, que ele tomou quando adoeceu de uma doença mortal. Preste bem atenção, irmãos. Ezequias tinha apenas 39 anos de idade e ficou sabendo que tinha uma doença mortal, terminal. Automaticamente ele se sentiu arrasado com a notícia. O rei Ezequias rogou a Deus em oração que eu liberasse, ou seja, que Deus liberasse uma cura, e Deus o respondeu. Está lá, Isaías 38, de 2 a 5, diz assim: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito Ezequias.
Irmãos, você já deve ter ouvido muitas mensagens, muitas análises, muitas interpretações acerca da história de Ezequias e principalmente como ele terminou. Mas eu quero te dizer que o texto não fala de nada disso. O texto que faz a narrativa da história de Ezequias foi para que se cumprisse uma promessa, porque Ezequias havia uma profecia acerca de Ezequias, lá em 2 Samuel, capítulo 7, 16 e 17, cerca de 100 anos antes, que da casa de Davi, do trono de Davi, não faltaria, que diz assim o texto: porém tu, ou tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será firme para sempre. Então havia uma profecia há cerca de 100 anos atrás, que da casa de Davi nasceria também o Messias, o Salvador. Então Ezequias tinha 39 anos, foi acometido daquela doença mortal, mas ele não tinha filhos. Então logo, se Ezequias morre naquele momento, estaria interrompida as promessas de vida. Ou seja, os propósitos de Deus estariam em perigo. Por isso que Deus fez a intervenção na causa e na história por causa de Ezequias, porque teve um propósito específico de preservar a linhagem que levaria o Messias. Porém, duas coisas eu quero que você se agarre nisso essa noite. Porém, duas coisas fez Deus lembrar de suas promessas. Olha o que Ezequias diz na sua oração: Senhor, lembra que eu sempre andei na tua presença, sempre fiz o que era reto aos teus caminhos. E Deus, ele inverte, ele muda, ele volta atrás da sentença de morte que estava sobre Ezequias e libera uma porção de cura. Irmãos, eu estou chegando no final, mas eu quero que você se agarre em tudo que você possa se agarrar agora na sua casa e volte seu coração para Deus, porque há dois milagres que faz Deus lembrar de suas promessas. Há duas atitudes que um homem pode tomar que faz Deus lembrar de suas promessas. Lembra, Senhor, das suas promessas. A primeira promessa é o arrependimento. A Bíblia diz que todo homem que se arrepender e com o coração crer será salvo. E a segunda promessa é a salvação. Como eu já disse antes, a palavra arrependimento significa retorno. Irmãos, é tempo de voltar, é tempo de repensar para onde você está indo. Ou seja, voltar às origens. No caso do arrependimento, o arrepender-se significa voltar para Deus, voltar para o reino de Deus. Por isso que a carta aos Romanos fala da importância do reino de Deus. Por isso que o propósito de Deus é levar as pessoas ao arrependimento, porque o arrependimento organiza a casa, o arrependimento aformoseia o rosto, o arrependimento ele tira as amarguras do coração, o arrependimento faz você ficar leve, o arrependimento faz você lembrar de onde Deus te tirou, o arrependimento faz Deus fortalecer as tuas estruturas, faz Deus acalmar o teu coração. Às vezes você está lutando, você está tentando atravessar o deserto sozinho, mas não dá para atravessar o deserto sozinho. O segundo milagre que faz Deus se lembrar de suas promessas é a salvação. Por isso que eu falei anteriormente que a salvação, usando aqui o verbo de achar,
É a referência mais profunda que há, porque significa fazer lá. Presta atenção nisso. Viver em abundância, ou seja, vida longa. Conseguir a vitória sobre todos os dardos inflamados do inimigo. Libertar do poder do inimigo, porque o poder do inimigo tenta se instalar na terra, tenta se instalar no mundo, tenta se instalar no coração humano, mas o poder de Deus que está liberado através da salvação, ele liberta as pessoas do poder do inimigo. Salvar da opressão, do pecado e da aflição, da doença. Irmão, vocês estão pensando que a doença vai nos levar? Vocês estão pensando que o decreto de morte vai exterminar a nação brasileira? Não vai, porque há uma promessa nesse Brasil, há uma bênção de Deus que é a salvação. Por causa do salvo, Deus vai se lembrar de suas promessas. Ah, se vocês estivessem aqui, para todo mundo aplaudir o Senhor, mas aplauda em casa, aplauda. Ou seja, salvar significa salvação em qualquer lugar, salvação do mal. Não tem, vocês estão pensando que o mal está com a bola toda? Vocês estão pensando que o mal pode fazer o que ele quer? Vocês estão pensando que esse vírus maligno, satânico, criado nas profundezas, por causa da salvação, Deus vai nos livrar do mal? A certeza de uma vida futura. Por isso que a salvação, além de perpassar o ensinamento acerca da vida eterna, ela abrange também todas as qualidades de socorro que recebemos de Deus. Ou seja, Ezequias, ele se enquadra nesses dois elementos. É um homem que demonstrou arrependimento diante de Deus e é um homem salvo pela fé no Deus vivo, no Deus de Israel, em Jeová. Ele era um homem salvo e por causa da salvação, por causa desses dois milagres, fez Deus lembrar de suas promessas. Por isso, não mostre suas feridas para alguém que não pode curar. Foi o que Ezequias fez. Apresentou sua doença mortal para Deus. Apresenta, irmãos, a tua causa. Apresenta, irmãos, a tua ferida. Apresenta, irmãos, a tua queixa. Apresenta, irmãos, o teu sofrimento para Deus nessa noite. Por isso que eu quero voltar a reafirmar que o cristão, ou os cristãos, são a continuidade do ministério de Jesus. E agora chegou o dia em que devemos apresentar nossas feridas a quem pode curar. Os crentes, irmão, não podem fraquejar agora não. Você tem que fazer todo tipo de higienização. Você tem que ficar em quarentena. Você tem que cuidar da sua casa, da sua vida. Você tem que se isolar dele. Você tem que fazer tudo que as autoridades sanitárias, os governos estão orientando. Mas você não pode deixar de exercer a sua fé. Porque a nossa missão, de dentro desse pandemônio que está instalado, será promover a expansão do reino de Deus. Eu não disse aqui para você, eu não tenho dito que o cristão é a continuidade do ministério de Jesus para fazer a expansão do reino de Deus. Irmão, nós precisamos expandir o reino de Deus no coração das pessoas. Por isso que Jesus é o libertador dos homens. É por isso que Jesus foi o conquistador da morte. Jesus derrotou o diabo, foi autor e consumador de nossa fé. Jesus é o autor da nova aliança. A sua missão foi bem específica: libertar as pessoas de toda forma de cativeiro e neutralizar a ação do diabo no mundo. Jesus, irmãos, é o nome mais poderoso que há. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 12, diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais e pelo qual devemos ser salvos. Temos que orar, temos que anunciar as boas novas de salvação, temos que ensinar as pessoas a amar a Deus e guardar os ensinamentos de Jesus, para que possamos viver na eternidade com Ele. Irmãos amados, não mostre
as suas feridas para alguém que não possa curar. Quem não pode curar, não pode te ajudar. E nessa noite a gente está desvendando aqui os 2 milagres de Deus, as 2 atitudes que eu posso tomar, que você pode tomar, que vai fazer Deus se lembrar das suas promessas. Não se preocupe muito, irmãos, em fazer muito alarido, não. Apenas creia que há 2 milagres que faz Deus lembrar de suas promessas. Lembra, Senhor, das suas promessas, arrependimento e fé, porque o arrependimento, irmãos, é algo que agrada tanto o coração de Deus. O arrependimento, ele nos deixa suscetíveis à voz de Deus. O arrependimento, irmãos, ele faz com que Deus se compadeça da nossa nação, da nossa descendência. A minha oração é que haja uma rendição total de todos os homens e mulheres, que todos agora voltem o coração para Deus, e assim virá a salvação. A salvação, ela sem dúvida mudaria a história da humanidade. A salvação, ela traria mais confiança. Sabe por que os homens não têm confiança para atravessar o momento que nós estamos passando? Sabe por que muitas pessoas estão correndo o risco de cometer suicídio? Nós temos que pedir a Deus para esse isolamento social passar o quanto antes, porque se demorar muito, nós corremos o risco de ter outros problemas mais graves se instalando no Brasil, como a mutilação, como a depressão e principalmente o suicídio. Por isso que a salvação significa fazer largo. Você vai viver enquanto Deus quiser. Irmãos, não tenha medo da morte. A morte não será antecipada. A morte, ela não vai prevalecer, porque enquanto houver a graça de Deus, todo decreto de morte ainda pode ser cancelado pelo poder do nome de Jesus. Por isso que a salvação significa fazer largo, viver em abundância. Ou seja, não conte o dia. Todo mundo está fazendo cálculo que os idosos vão morrer muito mais cedo. Só que a gente está diante de um quadro perigoso, sim, mas ninguém lembra que a vida ainda está nas mãos de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que já está com a idade avançada, você, meu irmão, que já está com seus olhos já escurecidos e já está moribundo, levanta, põe a tua fé no Senhor Jesus, porque independente do decreto de morte que está instalado nesse Brasil, e todo dia será que está sendo lembrado, a sua vida, a minha vida, a nossa vida ainda está nas mãos de Deus. É por isso que a salvação, ela significa viver em abundância. Nós estamos encurralados, todo mundo derrotados em todas as áreas. Irmãos, nós estamos derrotados em todos os sentidos. E você pode olhar agora para os 4 cantos e dizer, realmente, mas o poder da salvação, a bênção de Deus que está sobre a salvação, é o que assegura a vitória sobre as lutas, sobre a adversidade. Por causa da salvação, Deus vai se lembrar de suas promessas. Eu fui novo e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Por causa da salvação, irmãos, nós temos certeza que o poder de Deus vai nos libertar do poder maligno, do poder do inimigo, porque a salvação, ela perpassa tudo que você possa imaginar. A salvação, além de perpassar a vida eterna, ela também abrange todas as qualidades de socorro da parte de Deus. Eu quero dizer para as viúvas, para os órfãos, para os idosos, para os pobres, para os necessitados, que
Deus vai te socorrer. Você que está enfermo, você que está lutando, você que está procurando um remédio e não acha, Deus vai te socorrer. Você que está procurando o local para internar o seu ente querido e não acha, porque não tem aparelho, não tem vaga nos leitos disponíveis, Deus virá te socorrer. Deus, irmão, vai se lembrar de suas promessas. Lembra, Senhor, das tuas promessas. Por isso que o tempo hoje é para que você não esqueça da compaixão de Deus, não esqueça da misericórdia de Deus. Eu acredito, irmãos, que a compaixão de Deus está sobre o Brasil, que Deus vai ter compaixão das nossas tragédias pessoais, que Deus tem um desejo de minorá-lo, que Deus, Ele não vai simplesmente olhar para tudo isso, porque a compaixão de Deus visa a nos levar a nos relacionar com Ele, em nome de Jesus. E eu encerro dizendo: não apresente as suas feridas para alguém que não pode salvar. Eu quero lembrar você que está em casa, eu sei que não está fácil, mas não se esqueça, irmão, sua igreja nunca precisou tanto de você como precisa hoje. Então eu estou rogando a todos os crentes em Jesus Cristo, a todos que estão ao alcance da nossa voz, traga suas ofertas, traga, porque a igreja não tem um outro lugar para buscar isso, é só através dos crentes de bom coração. Eu sei que você também não está passando por uma fase muito boa, mas se você tem, traga seu dízimo, traga sua oferta. A igreja ela abre 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, a gente abre aqui as instalações para gravar. Então nesse período você pode trazer, ou mandar alguém trazer a sua oferta. Vai ter alguém da tesouraria para recolher e contabilizar. À noite é a mesma coisa. Eu gravo aqui a partir das 18 horas. Então nesse período de 18 a 19 horas você pode trazer seu dízimo, a sua oferta, mandar alguém. Os irmãos têm feito isso. E aqui vai a nossa gratidão, nós que tem se esforçado para não deixar de honrar a Deus nesse momento que Deus tanto precisa de você. Conta que Policarpo foi preso, e Policarpo era um dos pais da igreja. E então seus amigos falaram assim: Policarpo, você não precisa passar por isso. Você pode negar a Jesus e tudo bem, Deus vai entender isso. Aí Policarpo, indo para ser julgado em Roma, ele escreveu para o seu rebanho: eu sirvo a Jesus há 86 anos e ele nunca precisou do meu testemunho. Agora que ele precisa, eu não posso negar. E era assim, porque havia um culto fervoroso ao imperador romano, e qualquer pessoa podia chegar lá e dizer que estava arrependido de servir a Jesus e ficaria livre da acusação. O Império Romano não estava preocupado se o cara servia a Jesus ou não. Ele não poderia deixar de servir o imperador. Mas Policarpo preferiu morrer do que negar a sua fé. E é isso que eu estou pedindo a vocês agora, meus irmãos. Aonde você estiver, estão todos os canais da igreja, o número da conta, está o CNPJ, você pode fazer um depósito. Eu sei que não está fácil entrar nos bancos, mas você pode fazer o depósito, você
pode fazer lá a sua transferência e quando reabrir as atividades da igreja, você vai receber o seu comprovante daquilo que você depositou. Que Deus abençoe e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Irmãos, tenha paz no seu coração. Nós ainda temos uma semana dura pela frente, muito difícil. Então continue em casa. Continue em casa. Continue confiante no Senhor, porque isso vai passar, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que vocês tenham uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Vão em paz. Ou melhor, fique em paz.